Olá, boa noite. Pessoalmente, eu nunca fui conscientemente feliz. Ou seja, eu nunca vivi um período da minha vida em que eu tinha consciência de que nesse momento eu estava contente com a vida que estava tendo, que eu achava a minha vida legal ou interessante. E talvez muita gente também nunca experienciou isso. Afinal, para a maioria das pessoas, o momento em que a gente é mais feliz, a fase da nossa vida que é a melhor fase, né, considerada, é a fase da infância ou de quando a gente está na escola, né. Justamente porque a gente não tem que lidar com tantos problemas como a gente vai ter que lidar, quando for adulto. Ou então a gente não tem tanta consciência dos malefícios, né, da maldade que nos rodeia. Mas aí, será que isso realmente é uma felicidade genuína? Você não estar consciente do ambiente que te rodeia, dos problemas que te rodeiam, isso é uma felicidade genuína? Não sei, cara, porque, tipo assim, uma pessoa que abusa de substâncias químicas, ela vai estar fora de si completamente, e naquele momento que ela atingir o pico, né, o efeito da substância, ela vai estar teoricamente feliz, né, ela, tipo assim, não vai ter que se preocupar com nada, ou não vai ter noção nenhuma dos problemas que a rodeiam. Então, teoricamente, ela também vai estar feliz. Mas quando o efeito passa, ela cai em si, né, volta para esse mundo cinzento, ela percebe que não tá mais feliz, né, que o mundo é realmente uma bosta, né, é realmente horrível. E talvez isso vá muito pela linha de pensamento do Fernando Pessoa, o escritor, que ele falava que, tipo, o período de infância, né, é realmente o mais feliz, porque a criança não tem tanto pensamento. Porque se você for parar para pensar, quanto mais você envelhece, quanto mais você se desenvolve, principalmente após, sei lá, os seus 25 anos, que é quando você tem o cérebro totalmente formado, o seu pensamento crítico, né, você para de, tipo, aproveitar tanto as coisas. Você começa a raciocinar mais, né. Você já reparou que, tipo assim, antigamente você assistia ou consumia uma obra e não notava tantos defeitos como nota agora? Tipo assim, sei lá, você repara que, sei lá, aquela música não ficou bem encaixada, essa cena não tá bem feita, não tá bem escrita, dirigida. Detalhes que antigamente você não iria deixar passar, você nem ia perceber, só ia consumir por consumir. E, obviamente, é bom ter pensamento crítico, né, não assistir as coisas só com o cérebro desligado 100% do tempo, mas também é bom deixar algumas coisas passarem, né, para conseguir aproveitar realmente aquela obra, né, porque defeitos todas as obras vão ter, mas se você entrar em uma obra já procurando os defeitos dela, tá me entendendo? É algo que você não vai conseguir aproveitar tanto. E não sei, cara, tipo, às vezes você pode pensar que, tipo assim, é possível, você ser feliz, você estar consciente que é feliz, mesmo tendo problemas à sua volta, mesmo tendo problemas graves. Mas não sei, cara, pra mim, eu acho que eu só conseguiria viver nesse estado se a minha alegria, né, a minha quantidade, vamos colocar assim, a minha quantidade de felicidade sobrepor-se, se sobrepor à quantidade de problemas, de tristeza que eu tenho, né. Aí eu acho que sim, aí talvez você realmente poderia estar consciente que tem uma vida boa, mesmo tendo problemas, porque esses problemas são menores do que as coisas boas que você tem na vida. O problema é que muitas vezes esse não é o caso, né, tipo assim, os mesmos problemas que eu tenho hoje, né, muitos dos problemas que eu tenho hoje, eu já tinha quando eu era mais novo, quando eu era criança, né. A diferença é justamente essa, que eu não tinha consciência deles. Por isso o meu cérebro tem uma falsa nostalgia, um saudosismo desses tempos, né, de querer voltar para esses tempos, achar que eu era mais feliz nesses tempos, mas não era, tá me entendendo? Não era necessariamente mais feliz naqueles tempos. Hoje em dia também hoje em dia eu tenho coisas boas que não tinha naqueles tempos e vice-versa, tá me entendendo? Então, não sei, cara, não sei até que ponto o que que é uma felicidade genuína e o que que não é. E isso realmente tira o meu sono, né, porque existem coisas nessa vida que tiram o seu sono, né.
Tipo assim, às vezes são questionamentos não, problemas pessoais, tipo com amigos, com parentes, ou então, sei lá, você tem boletos no final do mês para pagar, né? Você sofreu um acidente, você tá doente, tá de cama, só que você precisa se levantar porque tem pessoas que dependem de você, ou então você mesmo depende de você, ninguém vai fazer as coisas, né, por você. Então você tem que correr atrás, né? Mas você está ali incapacitado. Ou então questionamentos mais universais, né? Mais profundos, como por que que a gente nasceu, qual é o nosso propósito aqui na Terra, qual o significado da vida. Será que a gente realmente é insignificante perante esse universo que expande infinitamente? A gente é só poeira estelar, não é nada mesmo? Então, e se a gente realmente for poeira estelar, por que que eu tô vivo, né? Volta a esse looping, né? Para que que eu existo, né? Então, sei lá, tem várias possíveis respostas para essas perguntas, né? Mas a única coisa que a gente sabe é que o dinheiro realmente não é a resposta para ela, né? Não é a resposta para essa pergunta, né? Patrimônio não é a resposta para essa pergunta, senão ninguém morria, a frase aí do cara que eu agora esqueci o nome. Mas sei lá, cara, no meio disso tudo, né, de todos esses questionamentos, no meio de todas essas coisas que te fazem colocar a cabeça no travesseiro à noite e não dormir, essa de eu nunca fui conscientemente feliz é a que mais toca na minha alma. Porque eu quero ter isso, né? Tipo assim, eu realmente. Pode ser que você não se importe, pode ser que você não ligue pra isso, tá ligado? Pode ser que você, sei lá, vire tipo. Aquele bagulho lá do Naruto, mano, que eu esqueci o nome. Que é o. Não sei, mano. É tipo aquele bagulho lá que tinha no Naruto, lá que tipo, o Madara queria criar uma realidade em que todo mundo fosse feliz, né? Não existisse guerra nem nada, mas seria uma realidade falsa. Pode ser que tem muita gente que prefira viver nessa realidade falsa mesmo. E tipo, tanto faz, né? Porque você não vai saber que é uma realidade falsa, você só vai estar feliz ali vivendo a sua vida na realidade falsa. Mas, mano, eu gostaria realmente de viver, de ter um período na minha vida em que eu estivesse consciente, né, que eu estava sendo feliz, cara. Tipo assim, eu olhasse na minha volta, mesmo, sei lá, com um problema ou outro, eu tivesse noção que, tá bom, pode ter essa coisinha aqui, mas eu ainda sinto contente, tô feliz com a minha vida. Porque eu ainda nunca vivi isso, cara. E tipo assim, eu não sou um cara super velho, né, pra estar reclamando disso necessariamente. Porra, cara, eu não tenho nem 25 anos, né? Meu cérebro nem terminou de se desenvolver totalmente. Mas, não sei, cara, é porque às vezes você olha pro futuro e não imagina isso acontecendo, né? E dá um aperto assim. É quando você não vê aquela luz no final do túnel, sabe? Você não vê as coisas progredindo, melhorando para que você viva essa realidade. E talvez isso vá meio contra ao que eu disse no vídeo passado de melhora pessoal, mas não sei, né? Eu vou me contradizer constantemente nesse canal, né? Porque minhas opiniões. Pode ser que eu grave um vídeo hoje, amanhã eu já tenho outra opinião completamente diferente. O ser humano é assim, né? Mas, obviamente que depende dos casos, né? Tipo assim, se você tiver uma opinião criminosa do dia pra noite, claro que depende. Mas. Enfim, rapaziada, acho que por hoje é isso. Acho que abordei tudo que eu queria abordar nesse vídeo. Talvez ficou meio confuso, né? Mas, enfim, a vida também é confusa, né? Então. Mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se, viva na noite.